Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o Vagrant, tá? O Vagrant é uma ferramenta de automação da HashiCorp na qual a gente pode utilizar ela para subir vários servidores ou configurar esses servidores ou até mesmo subir uma infraestrutura completa utilizando a infraestrutura como código. O Vagrant ele usa uma linguagem chamada HCL, que é a HashiCorp Configuration Language ou linguagem de configuração da HashiCorp. É uma linguagem de fácil entendimento baseada em Ruby. Não sei se vocês se recordam, mas num vídeo anterior sobre Terraform 101, vou deixar o card aqui para quem não assistiu ainda, eu falo um pouco sobre essa linguagem e como que a gente sobe servidores na cloud. A gente utiliza o Vagrant para subir ambientes de desenvolvimento. E aí, para a gente subir esse ambiente, a gente precisa de um provider, que geralmente é um hypervisor, seja ele o VirtualBox, o Hyper-V, o KVM, o VMware, dentre vários outros hypervisors existentes no mercado. E ele é utilizado como base para fornecer os recursos de virtualização. Então a gente pode dizer, de uma maneira bem genérica, que o Vagrant é como se fosse um front-end em CLI que utiliza esses hypervisors como um back-end para executar suas tarefas. Então ele interage com os hypervisors. A gente vai estar aqui utilizando para esse nosso laboratório o VirtualBox. Por quê? Porque todo mundo pode ter acesso a ele de maneira gratuita e funciona em todos os sistemas operacionais. Para executar essas ações, o Vagrant ele vai trabalhar com dois papéis distintos, tá? Que são o Provisioner e o Provider. Primeiramente, falando sobre o Provider ou provedor, ele é responsável por criar a instância dos ambientes. O Vagrant vem por padrão com suporte ao VirtualBox, ao Hyper-V e ao Docker. Existem vários outros provedores que podemos utilizar e a gente consegue ver toda essa lista no site do Vagrant. Porém, vamos trabalhar com o VirtualBox porque ele é um sistema que roda em todas as plataformas e é gratuito. Outro papel que nós precisamos entender é o de Provisioner, também conhecido como provisionador, é o responsável pelas tarefas que vão ser executadas de forma automatizada, como por exemplo a instalação de pacotes e a configuração do sistema. O Vagrant ele tem suporte a diversos provisioners, por exemplo, o Ansible, o Chef, o Puppet, o Shell, o File, dentre vários outros. E aí, utilizando esses providers e provisioners, a gente utiliza um outro recurso chamado Vagrant Box. Nada mais é do que uma caixinha que tem o nosso sistema operacional. E ele constrói as instâncias através dessas Vagrant Boxes que a gente pode encontrar facilmente na Vagrant Cloud. Vou deixar só um disclaimer aqui que eu não recomendo que utilize o Vagrant para ambiente de produção, a não ser que vocês criem as suas próprias boxes, tá? Porque as boxes que estão no Vagrant Cloud são criadas por usuários comuns. E como todo sistema, ele tem algumas vulnerabilidades. Quando você cria uma box própria, você pode tomar suas próprias precauções de segurança. E aí, através disso, você pode utilizar um outro software chamado Packer da HashiCorp para fazer essas boxes. Se vocês tiverem curiosidade para saber sobre o Packer, deixa nos comentários aí que eu trago um vídeo para vocês falando como criar as boxes utilizando o Packer. Entendendo agora o que é um provisioner, o que é um provider e o que é uma box, a gente escreve um arquivinho chamado de Vagrant File. O Vagrant File é responsável por descrever toda a nossa infraestrutura e subir a aplicação diretamente no Vagrant. Esse arquivo tem estrutura utilizando o HCL também. Só que como ela é baseada em Ruby, a gente consegue usar todos os recursos da linguagem Ruby, como loops, condicionais, dentre vários outros recursos para descrever o mesmo. Para instalar o nosso Vagrant, a gente vai lá no nosso navegador e acessa a página vagrantapp.com, tá? Essa página Vagrant App é a página do Vagrant. Clicando aqui em Download, a gente vai ter acesso a diversos pacotes para vários sistemas operacionais, como Mac OS X, Windows, Linux, Debian, CentOS ou Arch Linux. Se você estiver utilizando uma distribuição Linux que não está listada aqui, você pode pegar o pacote Linux direto que ele vai funcionar. Como eu estou utilizando aqui o Ubuntu, eu vou pegar o pacote Debian, tá? Eles utilizam aí os pacotes .deb, tanto Ubuntu quanto Debian. Vou clicar aqui no meu download com o botão direito, vou copiar a localização do link e vou para o meu terminal. Lá no meu terminal eu vou correr para a pasta temporária, vou dar um cdtmp e vou rodar um wget com esse endereço que eu copiei. Isso vai fazer o download desse arquivo para mim. Outro detalhe importante é que eu preciso ter um hypervisor instalado. Estou assumindo que você já tem o VirtualBox instalado na máquina de vocês. Se você não tiver o VirtualBox instalado, basta ir no navegador, digitar o site virtualbox.org e lá na página do VirtualBox vocês vão fazer o download do VirtualBox de acordo com a sua distribuição de sistema operacional Linux ou com o seu macOS ou o seu Windows, tá bom? Voltando lá para o nosso terminal, com o nosso download terminado, a gente vai rodar um sudo dpkg-i de install no arquivo Vagrant 2.2.15, que é a versão que eu estou baixando nesse momento. Eu vou rodar aqui o comando Vagrant "-version", tá? E ele tem que me retornar aqui a mesma versão que eu fiz o download e instalei, no caso a 2.2.15. Isso quer dizer que o nosso sistema está instalado, tá? Então a gente já tem o nosso Vagrant. Outra coisa que eu já tenho instalado aqui, como mostrei para vocês, é o VirtualBox. Eu posso executar aqui o meu VirtualBox. Nós vamos ver aqui o nosso VirtualBox instalado, tudo bem? Vamos deixar ele de lado um pouco e depois
depois nós voltaremos aqui para ele. E o que a gente precisa fazer? Para utilizar o Vagrant é muito simples, a gente usa esse arquivinho chamado Vagrant File. Para criar esse Vagrant File existe uma maneira muito simples da gente criar. Então vou acessar aqui o meu diretório home através do comando cd-til e vou criar uma pasta chamada Vagrant -101. Vou acessar essa pasta, Vagrant-101. Dentro dessa pasta, nós vamos começar a trabalhar com o nosso Vagrant. E para isso, a gente precisa entender um pouco sobre a Vagrant Cloud. Como nós vamos achar a nossa Vagrant Cloud? A gente vai lá no nosso navegador, lá na página do Vagrant, né? Vou voltar aqui para a página inicial do Vagrant, e se eu clicar aqui em Find Boxes, eu vou cair no site app.vagrant.com ou a Vagrant Cloud. E aqui eu consigo pesquisar diversas versões de box do Vagrant. Eu posso procurar, por exemplo, como as versões do Ubuntu. E eu tenho aqui, por exemplo, a HashiCorp Precise 64, que é a versão Ubuntu 12.04. Eu tenho o Trust 64, que é a versão 64 bits do Ubuntu 14. Um detalhe importante para a gente se atentar é que sempre busquem imagens oficiais. O que é uma imagem oficial? Ou HashiCorp barra o nome da imagem, ou Ubuntu barra o nome da imagem, ou CentOS barra a versão da imagem. São versões criadas pelo desenvolvedor da aplicação. Então, utilizando esse tipo de versão de sistema operacional, a gente garante que é algo criado de uma maneira mais correta, né? A gente tem várias outras versões aqui, por exemplo, a Generic, Bento, Sail Factory, Guy, dentre várias outras, porém, não sabemos quem são esses desenvolvedores e se tem algum tipo de código malicioso dentro desses sistemas. Então, sempre procurem versões oficiais ou versões da própria HashiCorp, tudo bem? Então vamos voltar aqui, vamos procurar por Ubuntu, tá? Eu vou marcar aqui VirtualBox, que é o nosso provider, e eu quero o Ubuntu Bionic 64, beleza? O Ubuntu Bionic 64 é a versão 18.04 LTS do Ubuntu. Eu posso vir aqui, clicar aqui nessa versão e ele vai me dizer como que eu faço para utilizar ela. Então eu tenho aqui o Vagrant Configure 2 do config vmbox Ubuntu Bionic 64. Então se eu utilizar este nome, Ubuntu Bionic 64, eu consigo trabalhar com a minha infraestrutura como código, criando uma máquina através do Vagrant. Voltando lá no nosso terminal, nós podemos abrir o VS Code, por exemplo, para ficar mais simples aqui. Então, vou digitar um code ponto, estou dentro do diretório Vagrant, vou abrir aqui o VS Code para ficar mais simples de vocês visualizarem o nosso código, tudo bem? Vou abrir um novo terminal aqui, então temos aqui embaixo o nosso terminal, aqui em cima a nossa estrutura de arquivos, e eu vou executar o comando vagrant init ubuntu bionic 64. O que o comando vagrant init vai fazer? Ele vai criar o Vagrant File e colocar nessa pasta para mim. Então ele criou já o Vagrant File, como vocês podem ver aqui, e adicionou esse arquivo a essa pasta. Então eu posso, através desse arquivo, subir a minha máquina virtual. Clicando aqui no Vagrant File, a gente vai ver que ele tem vários comentários. Outro detalhe legal para mostrar aqui para vocês é que o meu Vagrant File está todo colorido aqui de acordo com a sintaxe. Isso foi porque eu vim aqui no VS Code, cliquei em extensões e procurei a extensão do Vagrant, tá bom? Então instalei essa versão aqui, Vagrant, do Batiste Benoit. É uma versão bem bacana, então ele já traz várias informações aqui, bem como colorir o código para facilitar aí a nossa utilização dele. Bem, voltando para o nosso arquivo, quando a gente inicia esse Vagrant File, ele cria o nosso arquivo com todos os comentários possíveis para a gente entender o que está sendo feito em cada passo. Então, nosso código real é só esta linha 8, esta linha 15 e esta linha 70. Então, o legal aqui é que ele traz vários exemplos para você do que você pode fazer. O que nós vamos fazer? Não vamos utilizar isso por enquanto, então eu vou deletar esse arquivo. Ele trouxe muita informação para mim e eu não quero esse tipo de informação. Então posso rodar o mesmo comando vagrant init -m de minimal. Ele vai criar esse arquivo, porém só com o que é necessário. Como funciona esse arquivo do Vagrant File? Basicamente aqui eu tenho uma informação do Vagrant que eu vou configurar em sua versão 2. Lembra que a gente rodou o nosso Vagrant -version e a gente trouxe a versão 2.2.15? Então esse número aqui é a major version do nosso Vagrant. E ele vai fazer um bloco de configuração. Então ele vai configurar nesse primeiro bloco uma VMbox chamada Ubuntu Bionic 64 e vai terminar. Esse bloco é bem simples, só que ele já dá muito poder para a gente. Se nós viermos aqui no nosso terminal e executarmos o Vagrant app, a gente pode acompanhar lá no nosso VirtualBox que ele vai criar uma máquina virtual. Já criou aqui a máquina e vai subir essa máquina para a gente. Com esse simples comando e esse Vagrant app, ele vai fazer o download da box da Vagrant Cloud. No meu caso, eu já tinha essa box na minha máquina e vai instalar e vai deixar essa máquina disponível para mim. Então eu já tenho aqui, não preciso instalar um sistema operacional do zero. Eu
só executo esse comando e ele vai subir para mim uma máquina já com o sistema operacional instalado. Então já tenho a minha máquina aqui instalada no meu VirtualBox, tenho aqui um preview da tela dela. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir para mim uma tela aqui do Ubuntu Bionic Login e eu consigo manusear essa máquina. Não é isso que eu quero fazer. A gente vai trabalhar apenas com o terminal. Vou minimizar novamente aqui o meu VirtualBox e a gente vai destruir essa máquina aqui agora, através do comando Vagrant Destroy. O comando Vagrant Destroy, ele vai destruir a nossa infraestrutura criada pelo Vagrant File. Então vou digitar sim, porque eu quero destruí-la. Se eu for ver novamente o meu VirtualBox, a gente vai ver que a máquina foi removida de maneira automática. Isso traz muito poder para a gente, porque a gente não precisa mais ficar instalando diversos sistemas operacionais para fazer vários laboratórios. A gente pode simplesmente executar um comando. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos personalizar essa máquina para mudar algumas configurações dela. Então aqui no nosso config VMBox Ubuntu, eu vou abrir um bloco de configuração da VM com o provider VirtualBox. E aí o provider VirtualBox vai fazer o bloco que eu vou chamar de VB. Esse nome aqui podia ser qualquer nome. Tá? É basicamente um novo bloco de configuração que eu vou executar aqui. Então se o provider for VirtualBox, ele vai configurar a memória para 1024 e a CPU para 2. Então, eu terei 1024 MB de memória e 2 CPUs. Depois de colocar isso daqui, eu preciso fechar esse bloco que eu criei aqui do VB. Então, um do pede um end para finalizar. Então, eu tenho aqui o primeiro do, um end, outro do, um end para fechar esse bloco. Então, esse bloco aqui vai configurar esta memória RAM, essa quantidade de memória RAM e essa quantidade de CPUs. Vou salvar o arquivo. Vamos executar agora o Vagrant App. Ele vai criar a nossa máquina e a gente vai entender como toda essa magia acontece. Ele vai importar a nossa máquina lá da Vagrant Cloud, vai verificar o nosso sistema e vai fazer várias configurações. Como vocês podem ver aqui, ele fala que o endereço de SSH é o IP 127.0.0.1 na porta 2222. Ele faz uma série de redirecionamentos para a gente poder acessar essa máquina. Se eu for lá novamente no meu VirtualBox, eu consigo ver que essa máquina foi criada e agora ela está criada lá com o meu 1024 MB de memória RAM que a gente definiu aqui e também está configurada aqui com os 2 processadores. Bem, como é que o Vagrant trabalha? O Vagrant basicamente ele vai criar uma pasta oculta dentro do diretório que tem o Vagrant File e dentro desse diretório ele vai ter algumas pastas que a gente utiliza para entender toda a nossa infraestrutura. Dentro de Machines, por exemplo, a gente vai ter aqui as configurações aqui. A gente tem uma pasta Machines Default VirtualBox e aqui dentro a gente tem, por exemplo, uma chave chamada Private Key, que é basicamente uma chave utilizada para conectar via SSH. A gente tem vários outros arquivos aqui que tem os dados para ele poder interagir com o VirtualBox. Tendo essa chave aqui, o que a gente pode fazer? A gente não precisa manuseá-la. A ideia foi só mostrar para vocês aonde fica essa chave. A gente pode utilizar o comando Vagrant SSH. E esse comando Vagrant SSH, ele vai basicamente executar um SSH utilizando essa chave e conectando nesse servidor que nós criamos. Então temos aqui agora um servidor Ubuntu 18.04.5 que nós conectamos através do Vagrant. Posso rodar um cat aqui no /etc/release e aí a gente vai ver que é um Ubuntu 18.04. Bem, vou pular fora desse servidor para voltar para minha máquina. Como que funciona essa conexão via SSH? A gente pode rodar o comando aqui, Vagrant SSH-config. Eu vou aumentar a tela aqui só para ficar mais fácil. Ele mostra para mim quais são as configurações utilizadas para fazer o SSH. Então ele fala que foi feito com o usuário Vagrant na porta 2222 e que ele usou este arquivo de identidade, que é aquele private key que nós vimos aqui, dentro do Vagrant Machines Default VirtualBox Private Key. Então ele está utilizando essa chave aqui para fazer a conexão. Então aprendemos aí como que a gente consegue subir uma máquina, destruir a máquina e conectar via SSH nela. Porém, a gente ainda não aprendeu como que a gente desliga essa máquina sem destruí-la. A gente pode ir lá no nosso VirtualBox, clicar aqui com o botão direito, clicar aqui em Close e em seguida Power Off. Só que nós não vamos fazer isso porque nós temos o Vagrant para fazer esse tipo de ação para a gente. Então lá no Vagrant a gente pode utilizar o comando Vagrant Halt. E através do comando Vagrant Halt, se eu voltar aqui no meu VirtualBox, a gente vai ver que essa máquina vai ser desligada. Então, uma vez que a gente tem o Vagrant instalado na nossa máquina, a gente não precisa ficar mexendo no VirtualBox. Então, vou deixar o VirtualBox novamente de lado e vamos mexer somente com o terminal. Para saber como está a nossa máquina, a gente pode utilizar o comando Vagrant Status. E ele vai falar para a gente aqui como que é o estado. E a gente tem uma máquina chamada Default, que é a máquina padrão. Ela está em estado de Power Off, ou seja, desligado, e é do VirtualBox. Para eu subir ela novamente, eu posso simplesmente rodar o comando Vagrant App e ele vai ligar essa máquina. O que eu quero fazer? Eu quero destruir essa máquina agora. Porque a gente vai melhorar um pouco esse arquivo e a gente vai subir várias instâncias através desse nosso Vagrant File. Então, eu vou rodar o comando Vagrant Destroy -F e vamos aqui trabalhar no nosso Vagrant File novamente. Nós vamos remover todo esse bloco aqui de configuração. Nós
vamos criar duas máquinas virtuais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma linha aqui chamada config.vm.define, vou dar o nome da máquina, como por exemplo server 1, e ele vai fazer um bloco de configuração chamado server 1. E agora, ao invés de ter o meu config vmbox aqui, eu vou ter o server 1 vmbox Ubuntu Bionic 64 e eu vou ter o end para fechar esse bloco. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma máquina chamada server 1, vai fazer todo o bloco server 1, que é o vmbox Ubuntu Bionic 64. Lembre-se da indentação de 2 espaços. Aqui eu termino com end para ele fechar esse bloco. Agora eu vou criar mais um bloco, config.vm.define, e vou chamar essa máquina de server 2. E ela vai fazer um bloco de configuração chamado batatinha, tá? Por que batatinha? Para mostrar para vocês que não tem nada a ver, esse nome aqui não vai para o servidor, é basicamente o nome das instruções. Então vou colocar aqui batatinha.vm.box igual, e essa box aqui vai ser a CentOS 7, CentOS/7. Vou terminar esse bloco aqui de instrução, vou salvar aqui o meu Vagrant File. Agora eu posso vir no meu terminal, rodar o comando Vagrant app, e se eu for acompanhar agora no meu VirtualBox, vai ter a criação de duas máquinas. Então ele vai criar primeiro uma máquina Ubuntu, que ela vai se chamar server 1, tudo bem? Tá aqui Vagrant 101, que é o nome da pasta, server 1 mais um código, e ele vai criar depois o server 2, que é o CentOS. Então a gente consegue criar quantas máquinas a gente quiser. A gente pode simplesmente ir melhorando o nosso código, deixando ele um pouco mais complicado, mas trazendo mais recursos para a gente poder trabalhar. Vamos aguardar aqui a criação das duas máquinas. No caso, ele está fazendo o download porque eu não tinha essa box aqui antes, então ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer esse download. Eu vou cortar o vídeo e a gente retorna assim que o download terminar. Nosso download terminou, a nossa box foi importada e agora a máquina está sendo criada aqui, o nosso CentOS 7, beleza? Ele vai importar a máquina aqui e vai mostrar aqui para a gente que ele criou o server 2. Então agora nós temos essas duas máquinas virtuais criadas. A gente tem uma máquina Ubuntu e uma máquina CentOS. Não mexemos em nenhuma configuração dessa máquina, a gente só está subindo elas na sua configuração padrão. Vamos aguardar mais uns segundinhos para ela terminar de subir. Pronto, terminou de subir as nossas máquinas, tá? Agora, se a gente vier no nosso terminal e executar o comando Vagrant Status, nós vamos ver que a gente tem duas máquinas. Agora a gente tem tanto a server 1 que está rodando no VirtualBox, quanto a server 2 que também está rodando no VirtualBox, tá? E a gente pode acessá-las. Como que a gente faz para acessar essas máquinas agora? Antes eu usava o comando Vagrant SSH, e através do comando Vagrant SSH eu acessava a máquina default. Agora que eu tenho duas máquinas, eu preciso passar o nome da máquina, que é o mesmo nome que eu consigo pegar aqui através do Vagrant Status. Então a gente tem a server 1 e a server 2. Para acessar a máquina 1, eu vou rodar o comando Vagrant SSH server 1, eu vou cair dentro da máquina Ubuntu. Se eu sair dessa máquina aqui agora com ESD e executar o comando Vagrant SSH server 2, eu vou cair na máquina CentOS, tá? Saindo aqui do nosso servidor, através da pasta que tem o meu Vagrant File, eu posso executar o comando Vagrant SSH server 1, passar o "-c" de comando. Isso vai executar um SSH na máquina e vai me trazer um resultado, que pode ser, por exemplo, cat/tc/*release. Então ele vai trazer, vou maximizar aqui, aquele arquivinho que mostra a release do sistema. Então ele vai lá na máquina, executa o cat/tc/release e volta para mim com o resultado. Se eu modificar aqui agora server 2, ele tem que me trazer um CentOS. Então ele trouxe as informações aqui, eu consigo bater na máquina e executar um comando. Eu poderia agora também desligar as máquinas, ou desligar uma só, ou desligar as duas, tá? Funciona da mesma maneira. Eu posso executar o comando Vagrant Route server 1, e aí o que vai acontecer? Ele vai desligar apenas o server 1 aqui para mim. Poderia rodar, por exemplo, também um Vagrant Destroy server 2, "-f", para ele não me perguntar novamente, e ele vai destruir somente o server 2. Então todos os comandos funcionam para todas as instâncias. Se eu não definir qual é a instância que eu quero executar o comando, ele entende que é para todas que estão no Vagrant File. Então um Vagrant Destroy, ele vai destruir ambas instâncias, tá? No caso aqui só tem a versão do Ubuntu, então ele vai destruir só o server 1. Ele verifica até que a máquina do server 2 não foi criada e destrói a máquina do server 1. Agora que a gente já viu o que dá para a gente fazer no nosso VirtualBox, eu vou fechar essa tela porque a gente não precisa mais dele. E a gente vai trabalhar somente aqui com o nosso terminal. Outra coisa que podemos fazer aqui é configurar a interface de rede para essas máquinas se falarem. Então eu posso adicionar um bloco aqui novamente, falando server1.vm.network, e aí eu vou configurar a Private Network como IP, que vai ser o IP 10.10.10.11. Vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui embaixo, vai ser aqui, no caso, o Batatinha Network, vai ser 10.10.10.12, tá? Vou salvar esse arquivo aqui agora e vou rodar novamente o Vagrant App para ele criar essas minhas máquinas. Agora o que ele vai fazer é configurar essa interface de rede para mim. Lembrando que isso depende do provider. No caso aqui a gente está usando o VirtualBox, então o parâmetro que a gente usa é o VM Network Private Network. Se você estiver utilizando o Hyper-V ou KVM, o comando é diferente. A gente precisa ver na documentação qual é o parâmetro certo para se utilizar para cada tipo de virtualização
utilizador, tá? Para cada tipo de provider. Pronto, terminamos de subir a nossa infraestrutura. Agora a gente pode verificar se o nosso IP foi configurado corretamente. Como que a gente faz? A gente pode usar o comando vagrant ssh server1 "-c IP-ca show enp0s8, tá? Para máquina Ubuntu, esse é o nome padrão da interface. O IP-c é o comando IP address "-c de color, para ele trazer colorido, para ficar mais fácil de a gente ver, e ele vai mostrar para mim a informação só dessa interface. Se eu der o Enter, a gente vai ver que ele vai trazer o IP 10.10.10.11, porque essa máquina é Ubuntu e é a máquina que a gente passou essa configuração. A gente pode rodar o mesmo comando aqui em cima, alterando para ETH1, porque é o padrão de interface do CentOS, server 2 ETH1, e ele vai trazer para mim a mesma saída, só que o IP final 12, que foi o que a gente configurou aqui. Já vimos agora como que a gente consegue configurar a interface de rede, mas a gente precisa ver agora também como que a gente consegue provisionar através dos provisioners, né? Então a gente vai destruir o nosso ambiente mais uma vez através do comando vagrant destroy-f. Eu vou remover todo este bloco aqui, nosso bloco do nosso server 2, vou colocar o end aqui novamente e agora eu vou utilizar um provisioner, tá? O provisioner é chamado shell. Então vou colocar aqui server1.vm.provision shell e aí eu posso passar uma vírgula aqui com inline e passar aqui qual é o comando que eu quero utilizar. Eu vou colocar aqui para instalar um servidor do Nginx, por exemplo. Então eu vou colocar aqui sudo apt update e sudo apt install nginx-y. Vou salvar aqui e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar a minha máquina, vai provisioná-la e vai instalar o Nginx. Então vou rodar aqui o comando vagrant app, depois de salvar o arquivo, e ele vai subir e vai fazer essa instalação. Começou a executar o script, então está rodando aqui o nosso apt update, vai trazer aqui todas as informações. Ele falou até que o apt não tem um stable CLI, geralmente a gente usa o apt-get para fazer esse tipo de automação, mas não vai ter problema aqui. Está fazendo a instalação agora do Nginx, terminou a instalação. O que a gente pode fazer agora? Se eu rodar aqui um curl 10.10.10.11, que é o IP que eu coloquei aqui, ele tem que trazer a página do Nginx. Então ele trouxe aqui o Nginx. Se eu for lá no meu navegador e digitar aqui também o meu 10.10.10.11, ele tem que trazer também a página do Nginx. Então já automatizei a criação de uma máquina virtual com o IP instalando um web server. E através disso eu posso rodar qualquer script shell. Voltando lá para o nosso terminal, nós vamos destruir novamente a nossa máquina virtual. Vamos destruir ela mais uma vez. Bem, destruímos a nossa máquina. Nós podemos melhorar um pouco essa informação. Esse script aqui ele é muito pequeno, ele é só uma linha. Mas se tivessem várias linhas, ele ia complicar um pouco a nossa leitura, ia ficar bem poluído, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode aqui no topo do nosso arquivo criar uma variável através do dólar e um nome. No caso aqui eu vou colocar script. E esse script vai receber o EOF, tá bom? O EOF, para quem não conhece, é o end of file. Então tudo que estiver dentro desse bloco vai dentro dessa variável. Então eu vou colocar aqui um sudo apt update. Tá? Vou usar o sudo apt-get aqui dessa vez para ele não dar aquele warning. E um sudo apt-get install apache2-i. Tudo bem? Só para a gente instalar um tema diferente. Aqui em vez do inline, eu posso trocar o inline aqui pelo $script. Então ele vai entender que quando eu estiver me referindo ao script, ele vai trazer este dado aqui. Então se eu rodar agora o comando vagrant app, vamos aguardar essa máquina subir. Terminou a nossa instalação. Então agora se eu executar o nosso curl aqui, ele vai trazer ao invés da página do Nginx, a página do Apache. Tá? Aqui traz muita informação, fica um pouco complicado da gente ver. Então vamos lá para o nosso navegador e vamos atualizar a página aqui. E a gente já tem aqui a página padrão do Apache 2 para o Ubuntu. Então conseguimos instalar aí o nosso Apache. Então rodei o vagrant destroy-f e vamos destruí-la. Esse é o nosso básico de Vagrant, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, mas agora eu quero deixar um bônus para vocês, tudo bem? Eu não vou explicar a fundo todos os passos desse arquivo, mas posso no futuro, se vocês quiserem, criar um laboratório bem grande, como esse que eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Todo esse conteúdo eu vou deixar aqui na descrição, tá? Tem um repositório lá no meu GitHub, vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês podem pegar esse arquivo lá e entendê-lo. Vamos lá novamente para o nosso terminal e agora a gente tem todo este Vagrant File aqui gigante, beleza? Ele tem diversas configurações aqui. Vou passar rapidamente por ele só para vocês entenderem um pouco do que ele está fazendo. Esse Vagrant File vai criar um laboratório para mim com um cluster com Docker Swarm. Então vou ter aqui 3 máquinas que vão pegar e vão subir todo esse ambiente para mim configurar de maneira automática. Então eu tenho aqui as minhas máquinas, tá? Eu tenho uma máquina master, uma Node 1, uma Node 2, todas com 1024 de memória, todas com 2 CPUs, o IP delas 100, 101, 102, duas são Ubuntu e uma é CentOS. Aqui eu estou fazendo um bloco para ele poder pegar todas essas máquinas aqui e executar
executar um loop dentro delas e ele vai criar aqui, configurando a imagem para as máquinas, vai colocar o hostname do nome da máquina .caiodelgado.dev, então eu vou ter um master.caiodelgado.dev, um node01.caiodelgado.dev, um node02.caiodelgado.dev, está configurando o IP como 10.10.10 e o final do IP, que está aqui, está fazendo algumas configurações para trocar a memória, trocar os CPUs, criar uma pastinha dentro do meu VirtualBox e está rodando aqui o Provision com o Shell para poder executar e instalar o Docker. Também tem aqui um comando para iniciar o Docker e também tem aqui outros scripts para configurar o nosso cluster, tá? Então ele vai iniciar aqui através do master.sh, vai iniciar o nosso Docker Swarm e aí ele vai pegar o comando que dá join como worker e vai jogar para o worker.sh. O worker.sh é um arquivo vazio, porém ele vai funcionar desta maneira. Se eu abrir aqui um terminal e rodar o comando vagrant app, o que ele vai fazer é subir toda essa infraestrutura e configurar toda essa infraestrutura para a gente. Eu vou deixar para vocês esse código, tá? Esse código vai estar lá no meu GitHub, que vai estar aqui na descrição, como eu falei anteriormente. Então, se você tiver curiosidade de rodá-lo na sua máquina, você pode baixar esse código e executá-lo. Se você quiser saber mais sobre como fazer esse tipo de Dockerfile mais complexo, deixa nos comentários que eu trago um novo vídeo com uma visão um pouco mais avançada do Dockerfile, explicando algumas variáveis, explicando como que eu construí esse arquivo e como que a gente pode criar um ambiente inteiro de desenvolvimento, por exemplo, um servidor já com o Apache e um outro servidor com o MySQL, por exemplo, ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer. Bem, depois de alguns minutos aí a gente conseguiu terminar a nossa instalação, aguardamos a execução de todos os scripts e aí ele criou as duas máquinas lá, tá? Se eu for lá no meu VirtualBox novamente, eu vou ver que agora eu tenho 3 máquinas aqui dentro de uma pasta Docker Lab, a minha Master, a minha Node 1 e a minha Node 2. Bem, como eu sei que isso funcionou da maneira correta, eu posso dar o comando aqui vagrant ssh master -c docker node ls. Esse comando docker node ls vai trazer para mim aí os nós do meu cluster, tudo bem? Então ele mostra aqui que ele tem o master, o node 1, o node 2, então eu criei aqui o meu cluster de Docker Swarm. E se vocês quiserem saber aí também sobre Docker Swarm, deixa nos comentários, tá? Que a gente traz um vídeo falando sobre o cluster do Docker Swarm, tá? Se vocês quiserem saber sobre qualquer outro assunto relacionado ao open source, deixa nos comentários, seja ele Ansible, Docker Swarm, Vault, Inspec, qualquer ferramenta, deixem aí que eu trago esse conteúdo para vocês, tudo bem? Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado assim que sair um novo vídeo. Vou tentar lançar vídeo todas as quintas-feiras, não posso garantir esse tipo de coisa, mas é o que eu estou planejando, tá? Então eu vou tentar soltar aí todas as quintas-feiras. Pode ser que eu solte outros dias, então marque aí no sininho para você sempre ser notificado e não perder nenhum vídeo, beleza? Você pode também escolher qualquer vídeo que esteja aparecendo aqui e assistir, beleza? Espero que vocês tenham um bom proveito desse conteúdo. Nos vemos numa próxima e até mais.